Amigas e amigos, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao nosso Roda de Conversa deste dia 19 de março de 2021. Hoje é uma sexta-feira, horário de Brasília agora 13 horas e 4 minutos. Como vocês podem ver, o Manfredini hoje gazeteou. Ele não estará aqui na nossa banca, certamente vai fazer falta. E nós temos aqui hoje a presença do Arthur Koblitz, que ele é presidente da Associação dos Funcionários do BNDES, AAF-BNDES. Boa tarde, Arthur, seja bem-vindo aqui ao nosso Roda de Conversa. Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Jorge, e os ouvintes aí dos espectadores do programa. Certo. Alô, Brasília. Alô, Jorge Gregory. Tudo bem aí, Jorge? Tudo Como é que bem, está Brasília? Brasília deu uma garoinha agora há pouco, e diz que agora, amanhã começa o outono, né? Agora, março, abril, até meados de maio, começa a parar um pouco aqueles pancadões de chuva, assim, aquelas garoinhas mais mansas, tipo São Paulo, Curitiba. E aqui são 13 horas e 5 minutos. Boa tarde, um prazer, Arthur. Oswaldo, boa tarde, internautas. Só uma curiosidade, Koblitz é de que origem? O meu avô nasceu meu avô paterno nasceu na Áustria, veio para o Brasil em 1909 e se instalou no Maranhão. É uma migração aí diferente. E os Koblitz hoje no Brasil são todos meus primos. Então, é isso. Eu acho que parece que o nome porque na época era o Império Austro-Húngaro, né? Quando ele nasceu. E eu acho que é da região mais da República Tcheca. É isso que eu tenho informação sobre o nome. Ali tinha a região dos Sudetos, né? Famosa. Exatamente. Você foi exatamente no ponto. É isso aí. Região dos Sudetos. Foi a invasão das tropas do Hitler, né? Quando invadiu a Tchecoslováquia. Foi exatamente com esse argumento, né? A criação as famosas quintas colunas, quer dizer, os alemães estão sendo oprimidos lá e tal, então nós vamos lá libertar os alemães. É uma história aí que tem uma origem judaica também, ainda que meu avô fosse protestante, né? Mas o nome tem uma origem judaica. Ele era protestante de formação, como era comum, acho que tinha muitas pessoas que se convertiam para o cristianismo protestante, né? Que tinha origem judaica, né? Pois é. A história é muito importante, a gente conhecer a história, né? Entender os processos e os fenômenos sociais. Mas, Arthur, eu queria inicialmente te perguntar o seguinte: a gente estava conversando aqui um pouco antes da gente entrar no ar, eu estava dizendo falando exatamente dessa questão. Quer dizer, eu considero que o BNDES ele foi fundamental para a Petrobras e para a Eletrobras e outras, mas sobretudo nesse setor de energia, né, que é a base da soberania nacional, você pegando a Eletrobras, sobretudo a Petrobras, né, eu acho que não foi coincidência o Getúlio Vargas ter criado a Petrobras e o BNDES simultaneamente. Essa história do fomento, de você, a partir de um banco de fomento, você industrializar o país. Ou seja, eu digo que o BNDES é um dos esteios do desenvolvimento do país. Eu não sei se você tem essa mesma concepção, o que você acha? Não, sem dúvida, Oswaldo, eu acho que está bastante correto. O Brasil dá uma arrancada para o desenvolvimento ali com um plano de metas, né? Tem desenvolvimento nos anos 30, mas o grande arranque brasileiro é nos anos 50. E ele contou com alguns aparatos estatais, né? As empresas estatais que foram criadas. A Eletrobras ela acaba sendo criada já mais para o final dos anos 60, né? Mas BNDES, Petrobras são importantes nisso. O BNDES é muito importante no plano de metas. A gente falou aqui do Carlos Lessa, né? O Carlos Lessa tem um clássico sobre o período do plano de metas e em que ele destaca muito o papel do banco como um disciplinador do mercado, como um planejador. Então, isso estruturou muito o plano de metas. Um outro momento muito fundamental do BNDES foi já no segundo PND, né? Do governo Geisel. Então, esses são dois grandes momentos de avanço e de modernização da estrutura produtiva brasileira, que não seriam possíveis sem a gente ter esse banco de desenvolvimento. Isso aconteceu no Brasil e em outros países do mundo que se desenvolveram, né?
vocês contaram com essa instituição, né, que foi criada assim, e difundida no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, que são essas instituições de desenvolvimento. Eu acho que sobre isso pode ter muito pouca dúvida, né? Ainda que os liberais da época, alguns liberais da época, fossem totalmente contra, né? O Eugênio Goudin, por exemplo, era de quem é o avô desconhecido de todos os liberais hoje que falam de economia no Brasil, porque os liberais nem essa recuperação histórica eles têm muito, né? Mas eles são todos filhos do Goudin, e o Goudin era um cara radical nisso. Ele falava que ele não precisava do Estado nem para financiar a infraestrutura. Então ele era totalmente... Nós temos essa corrente assim, ultraliberal no pensamento econômico brasileiro. Mas, por outro lado, o Roberto Campos foi um dos primeiros presidentes do BNDES, foi importante, entendia, inclusive respeitava a pluralidade da casa. Enfim, depois o processo do Roberto Campos para ir para uma coisa mais liberal, radical, acho que é posterior, né? Lucas Lopes também, né, que foi o presidente. Agora, o Aloysio Biondi, que você conhece, ele dizia que os neoliberais dos anos 90 eram os clones malditos, né, desses aí que você está dizendo, sobretudo o Eugênio Goudin, né? Não sabia disso. Quando ele foi ministro da Fazenda ali no Café Filho, no governo Café Filho, depois do suicídio do Getúlio, né, ele fez muito mal, sobretudo, a Petrobras, né, exatamente com essa ideia do desmonte de uma estrutura, né, de soberania, né, essa ideia do desenvolvimento nacional. Mas é isso, você falou aí do Carlos Lessa, eu estava dizendo para você, né, que eu fiz uma longa entrevista com ele, logo depois que ele deixou o BNDES no início do governo Lula, né, sob ataque do Palocci, né, do ministro Palocci. Havia uma ofensiva naquele tempo contra a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, que o Palocci tinha a tese de que o Estado estava subsidiando o BNDES com a taxa de juros que era de longo prazo e mais reduzida do que a taxa, que era reduzida em relação à taxa do chamado mercado. Então eles queriam jogar, na tese do Carlos Lessa, jogar os recursos do BNDES exatamente na ciranda financeira, né, com essa teoria esdrúxula de que o Estado estava subsidiando a taxa de juros, né? Eu lembro que o Lessa dizia o seguinte: o BNDES estava moído. Nós pegamos o BNDES moído, né, que foi aquele processo, né, de transformar o BNDES em comitê da privataria, das privatizações na era neoliberal, ali nos governos Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, aí que eu quero te perguntar, houve todos, mesmo com o ataque do Palocci, mesmo com todas as dificuldades que depois acabaram se desenvolvendo, se prolongando, quer dizer, houve uma reconstrução do BNDES. Você diria que hoje o BNDES está sendo moído de novo, de acordo com a tese do Carlos Lessa? Olha, eu acho que o que está acontecendo hoje não tem comparação com aquela época, é muito pior. Eu não sou um bom observador desse período, eu entrei no BNDES muito depois, já em 2008, logo no início do mandato do Luciano Coutinho. Então eu não tenho desse depoimento de ser empregado do banco lá nos anos 90, né? E nem o período Lessa, que é muito polêmico, diga-se de passagem, ele é muito controvertido dentro do BNDES, porque fez mudanças administrativas que não foram bem aceitas no banco. Então, assim, é todo um tópico aí de discussão complexo. Agora, eu reconheço muito a importância de várias decisões estratégicas que o Lessa tomou, e ele falava, eu também tive chance de conversar com ele, que um dos pontos decisivos para a saída dele foi exatamente o que você mencionou. E você falou do Palocci, mas outra figura super importante era o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles já defendia a tese de que você tinha que fazer a taxa básica do BNDES, que era a TJLP, numa taxa determinada pelo mercado financeiro. Essa tese é uma tese do Pércio Arida. O Pércio Arida chegou a escrever um artigo para a Casa das Garças, e a gente já circulou muito esse artigo, em que ele faz um projeto e um plano para o BNDES e para a Caixa Econômica, né, contra a taxa, a TJLP. Esse movimento houve naquele momento, ele não foi para frente, depois teve todo o processo da crise, e o BNDES foi muito protagonista, então o assunto
continuou sendo adiado. Eu não sei se a própria saída do Lessa ajudou a enterrar naquele início do governo Lula o tema, né? Agora, com a crise, o BNDES teve um papel muito grande, e aí esse assunto desapareceu. E ele volta exatamente com o governo Temer. A primeira grande reforma do governo Temer foi a mudança da taxa de juros do BNDES, em 2017. Eles conseguiram fazer isso, foi comemoraram muito esse negócio. Aí eu estava envolvido nisso, no FBNDES, a gente mobilizou, escreveu na imprensa, e teve realmente aí um debate, né, de economistas heterodoxos versus economistas liberais, com a preponderância dos liberais e com apoio também de colunistas de imprensa e tudo mais. E a gente perdeu essa batalha, e isso está ligado, em parte, à crise do BNDES atual, né? Eles colocaram uma taxa que tira a competitividade do banco, né? E aí, Oswaldo, se eu puder falar um pouquinho sobre esse negócio de subsídio, que é um tema que é também mega controverso, mas eu sempre advogo que a gente tem que enfrentar, não tem que ter tabu em debate sobre temas difíceis, né? A gente tem que enfrentá-los, né? Vê bem, subsídio no Brasil virou uma coisa como se fosse um palavrão, né? Eu tenho um amigo meu que eu sempre conto essa história, ele dá aula de setor público de economia, e uma vez ele falando sobre impostos e subsídios, um aluno levantou o braço e perguntou: mas professor, subsídio não é uma coisa proibida, não é uma coisa ilegal? Quer dizer, a imagem do subsídio ficou uma coisa tão negativa que ela passou a ser, não é uma coisa legal. O subsídio é você, por exemplo, né, o subsídio tem vários tipos de subsídio, né? Subsídio para o preço para alimentação básica, já houve várias, e desconto para quem gera emprego. O BNDES tinha uma estrutura que dava, que tinha uma taxa de juros subsidiada no seguinte sentido: a taxa de juros que você pegava no BNDES era uma taxa menor, uma taxa de longo prazo, e era uma taxa menor que a taxa de curto prazo que era oferecida no mercado. Na verdade, ele era a única taxa de longo prazo oferecida no Brasil em reais. Não tinha concorrente. Os bancos privados simplesmente não forneciam isso. Você pode chamar isso de um subsídio, é uma taxa diferenciada. Há os que digam que não é subsídio pelo seguinte: porque como os recursos do BNDES vinham do FAT, e o FAT era uma coisa constitucional, aquele dinheiro ali, ele estava, pelo legislador, estava destinado ao BNDES. Então você não pode falar que aquele dinheiro era um dinheiro, aquele dinheiro não podia para outro lugar. Ou ele ia para o BNDES ou não ia para lugar nenhum. Então, por isso, ele não seria um subsídio. Isso é polêmico porque a gente tem uma coisa chamada OMC, que começou a criminalizar o subsídio industrial e para o desenvolvimento dos países de desenvolvimento. Então, o debate teve que meio que camuflar essa questão ou evitar o uso do termo. É importante entender que no mundo desenvolvido, onde os americanos e os europeus competem, os dois denunciam um ao outro que eles subsidiam as suas indústrias. Então, o Airbus e o Boeing são altamente subsidiados. O governo apoia. Os americanos denunciam que o Airbus é subsidiado e os europeus denunciam que os americanos subsidiam o Boeing indiretamente com as compras militares do Pentágono no sistema de defesa americano. Então, isso é uma arma do jogo internacional de competição, apoio do Estado para promover o desenvolvimento industrial. A questão do desenvolvimento não é se há ou não subsídio, mas o que o Estado pede em troca quando ele subsidia uma empresa. O que você ganha? A questão não é o tamanho da empresa que pega, o tamanho não é que exista uma vantagem, mas é que há uma barganha. Os bancos de desenvolvimento, eles entregam para o país ao arrancar essas contrapartidas das empresas com quem eles contratam. Eu não sei se eu estou me alongando muito, mas eu vou dar um exemplo concreto para não ficar tudo muito abstrato. O Brasil faz uma política de apoio de instalação de geradores eólicos, né, esses cataventos que geram energia eólica. O BNDES apoiou essa instalação dessas empresas. Eram multinacionais. Aí você fala, essas empresas precisam de dinheiro? Elas não precisam de dinheiro, elas têm acesso ao mercado internacional. Só que elas não se instalariam no Brasil se não tivesse uma linha de financiamento que dissesse para ela: olha, você se instala no Brasil e tem que manter uma produção com um certo coeficiente nacional. Então, elas se instalam aqui e elas começam a gerar demanda para que produtores locais no Brasil forneçam materiais para ela. Então, assim,
para dar um exemplo de que a questão ela precisa ou não precisa? Ela precisa do financiamento, do subsídio, para fazer o quê? Para se instalar no Brasil, precisa desse subsídio. E o que o Brasil ganha em troca? Ele ganha a instalação de equipamentos industriais, aumento de produtividade, uma criação de redes de fornecedores. O que nós temos que comparar no debate público é: essa contrapartida é suficiente ou não é? Entendeu? Então, assim, esse debate me preocupa muito hoje, porque os liberais, os economistas liberais, falam muito o seguinte: não, o BNDES só pode dar dinheiro para pequenos empresários. O Banco do Desenvolvimento não é um instrumento, e a gente pode talvez polemizar sobre isso, para distribuir renda. Ele pode ser usado para várias coisas, mas a principal missão dele é aumentar a produtividade industrial no país. E o Brasil hoje, assim, o argumento, ele não é só um país injusto, ele é um país que ficou para trás. Pega os anos 80 como marco e você vai ver o que aconteceu com a China e com o Brasil. O Brasil ficou para trás. O Brasil tem que, ao mesmo tempo, quando a gente estava lá nos anos 80, com a abertura democrática, parecia que tudo que era necessário fazer no Brasil era democratizar, né? Era distribuir a renda. Hoje, o nosso desafio aumentou, porque nós temos que distribuir a renda e nós temos que fazer o país voltar a ter uma trajetória dinâmica de crescimento, de aumento de produtividade, né? E eu acho que o BNDES pode colaborar no segundo movimento, mas a missão dele tem que estar clara. A missão dele principal é aumentar a produtividade, fazer com que no Brasil haja a instalação, o funcionamento e investimento em setores avançados. Isso é fundamental, entendeu? O governo tem outros instrumentos para distribuir renda. Ele pode fazer reforma agrária, ele pode fazer transferência de renda. Bom, é isso que eu podia falar um pouco sobre privatização, né? A privatização eu posso falar mais um pouco depois. Tá, mas vamos pegar essa questão aí. Eu queria aproveitar a tua colocação aí para levantar a seguinte questão para você abordar, né? Você colocou duas questões aí, a questão da distribuição de renda e a questão, né, você não usou essa palavra, mas claramente o seguinte, né, a questão de fomento, né? O problema é o seguinte, né? Que muita gente aí fica nesse discurso, né? Tem aqueles neoliberais que dizem que o Estado praticamente diz que tem que acabar com o Estado, né? Ou no máximo diz o seguinte: não, o Estado tem que distribuir renda, mas aquela distribuição de renda assistencialista, né? O que eu queria que você abordasse é o seguinte, né? Nessa visão de Estado mínimo, né? A questão concreta é o seguinte: não há distribuição de renda sustentável sem um desenvolvimento econômico sustentável. Não te parece isso? Exato. E você não vai ter desenvolvimento sustentável se você não tiver o forte papel do Estado, inclusive através de bancos de fomento e desenvolvimento como o BNDES, não é isso? Exato, Jorge. Vamos lá, eu acho assim, distribuição de renda e esse desenvolvimento, esse fomento, né? As duas coisas, elas são duas coisas diferentes, são dois objetivos diferentes, mas obviamente eles têm eles se relacionam, né? Por exemplo, o Brasil da crise da ditadura militar, né, que levou ao golpe militar, era um país que estava naquele momento enfrentando o desafio de distribuir renda e riqueza, né? O programa lá do Goulart era um programa para tentar endereçar isso. O Brasil não seguiu esse caminho, né? O Brasil não fez reforma agrária, o Brasil não fez uma reforma fiscal, medidas que eram propostas. E o Brasil caminhou na direção de manter aquela estrutura atrasada, mas o Brasil se modernizou muito. Então, ainda que as duas coisas estejam ligadas, nem sempre elas são assim, uma coisa condiciona imediatamente a outra. Mas assim, sem dúvida que a industrialização brasileira, a falta de competitividade dela, esbarrou em problemas como falta de escala, porque não tinha consumo em grande escala e isso dificultou. Arthur, só me permite cortar aqui, talvez eu tenha me expressado mal, né? O que eu quis dizer é o seguinte: você até pode ter uma distribuição de renda de curto prazo, né? Agora, você não terá
E você também pode ter um desenvolvimento, como você citou bem o período ali do regime militar, né, que era a história lá do Definetto de fazer crescer o bolo, foi dividir, né, e o bolo nunca foi dividido. Tá? Quer dizer, você pode ter um desenvolvimento sem distribuição de renda. Agora, você não sustenta uma distribuição de renda sem um desenvolvimento, é isso que eu quero dizer. Sim, eu concordo com você, eu vou digo mais, assim, a falta de distribuição de renda coloca limites para esse desenvolvimento também. Teve algum momento em que a gente esbarrou com a falta de um mercado que a gente poderia ter de massa aqui, que ele não se consolidou porque não houve uma distribuição de renda, entendeu? Então, assim, há uma inter-relação entre as duas coisas. Você está totalmente correto. Fazer um movimento de distribuição de renda sem pensar em como o Brasil avançar sua produtividade tem limite. Tentar desenvolver sem fazer distribuição de renda tem limites. Mas, de qualquer maneira, são dois objetivos diferentes. Eu concordo fundamentalmente com o que você falou. Eu acho que a gente precisa... O Brasil é um país que partiu tarde para se industrializar. Os países do primeiro mundo já estavam avançados. A gente está de novo atrasado. A gente está tratado hoje não só em relação ao primeiro mundo, mas aos países hoje asiáticos que sofreram nos últimos 30, 40 anos um avanço incrível. Coreia, China, agora a gente pode falar talvez até do Vietnã. Então a gente precisa avançar nessa parte produtiva e industrial. E nós não vamos fazer isso sem uma ação estatal coordenada. E isso está claro se isso já não estava claro na estratégia dos países desenvolvidos, o avanço asiático é obviamente baseado no comando público do desenvolvimento, né? Então, assim, se a gente olhar para as lições do desenvolvimento econômico, inclusive as mais recentes, elas indicam que o Estado tem um papel crucial. Se o Brasil não tentar adquirir habilidades, expertises em áreas novas, modernas, que as pessoas estão vendo que tem longos caminhos de avanço e produtividade, nós vamos ser empurrados para ficar exportando matéria-prima, produzindo soja, minério de ferro, e isso não põe o Brasil de pé. São 220 milhões de pessoas, isso não sustenta, isso não viabiliza a nação brasileira, entendeu? Então, assim, o esforço tem que ser feito para a gente caminhar numa estratégia de nos associarmos aos grandes avenidas de desenvolvimento e de produção de conhecimento que é o que gera o desenvolvimento econômico, né? Para isso precisa de ação estatal, precisa de um banco como o BNDES estruturado, com uma estratégia clara, e nós temos tido dificuldade de elaborar essa estratégia. Isso tem que ser dito também. O Oswaldo falou da privatização, mas o BNDES fez muita coisa importante, teve ligado a muita iniciativa modernizante e importante no Brasil, mas nós não conseguimos navegar nesses anos da Nova República com uma estratégia clara de desenvolvimento como a gente teve no período anterior. E isso é um desafio claro. Hoje, nosso desafio, ao mesmo tempo, assim, estamos em um outro nível, né? Não estamos nem discutindo hoje o que fazer com o BNDES. A gente está tentando salvar o BNDES, assim como tentando salvar a Petrobras, para que a gente tenha esses instrumentos, né, e possa discutir o que fazer com eles. Porque hoje, sem dúvida, o projeto do Paulo Guedes, dessa equipe econômica, é acabar ou comprometer definitivamente essas instituições. E aí o trabalho é um trabalho de reconstrução institucional, que leva muito mais tempo, e assim, isso me preocupa muito. Você falou aí da Casa das Garças, eu estava dizendo que a conversa que eu tive com o Carlos Lessa, que foi uma conversa muito agradável e tal, né, tem boas recordações. Depois encontrei o Lessa outras vezes e tal, a gente sempre brincava, né, a conversa que nós tivemos lá. Ele estava muito enfático, empolgado com a ideia do BNDES, né, e tinha havido um encontro na Casa das Garças uns 2 dias antes, e o Palocci tinha falado na entrevista coletiva que ali estava a nata do pensamento brasileiro. Aí eu perguntei para ele, falei, professor, ali estava, de fato, a nata do pensamento brasileiro? Ele falou, você é de onde? Eu falei, eu sou do Paraná, moro em São Paulo. Ele falou, então você não conhece Garça. Você nunca viu Garça? Eu falei, não tenho muito conhecimento de Garça. Ele disse o seguinte, assim, indignado, né, com as mãos, assim, olhando para mim, assim, ele disse o seguinte, a Garça, ela vai em lugar tão nauseabundo que nem urubu vai.
O pensamento que tinha ali era exatamente esse, compatível com as garças. Mas aí, já fazendo a ponte com outro raciocínio que eu considero importante, que é do professor Beluso, Luiz Gonzaga Beluso, que ele diz o seguinte, que os chineses, você falou aí do Geisel, do PND, o papel do BNDES e tal, diz que os chineses vinham aqui e ficavam observando, perguntando, não sei o quê, como era essa combinação, né, do BNDES, do Estado, com as empresas, o desenvolvimento, essas coisas todas, e diz que levaram tudo para lá e começaram a fazer exatamente o que estava sendo feito aqui no Brasil. Né? Diz que a China tem 4 grandes BNDES, né? Bancos equivalentes. E aqui no Brasil, diz o professor Beluso, nós abandonamos isso, quer dizer, aí entramos aí em todos os governos, inclusive, né, os nossos governos, os governos aí mais recentes, né, Lula, Dilma, né, o ciclo aí de governos de esquerda, então, quer dizer, tem esse componente que a gente abandonou essa política de industrialização, que eu acho que, se eu entendi bem o que você quis dizer, é isso, quer dizer, o banco não pode, o BNDES não pode fazer políticas de distribuição direta, mas ele vai fomentar que você vai, isso é um pouco a ideia do Gregory, né, que você vai desenvolver, você vai criar polos de desenvolvimento que vai possibilitar você fazer inclusão, combater as desigualdades sociais, as desigualdades regionais e assim por diante. Né? Oswaldo, se eu puder pegar, o Gregory fez uma metáfora que eu gosto, essa do Delfim, né? Porque Sim. assim, o Delfim falou, o bolo tem que crescer para poder dividir. E isso foi uma coisa que foi execrada e tudo mais. Porque naquela época se percebia que o bolo brasileiro já estava suficientemente grande para a gente começar a distribuir, né? Agora, eu acho que a esquerda não pode inverter a fórmula do Delfim e dizer o seguinte, não, a questão é só dividir o bolo, entendeu? A esquerda, ela tem que ter claro que os dois compromissos são importantes, eles são diferentes, eles têm uma inter-relação, mas são importantes você ter olho nos dois. Tem que crescer o bolo e tem que dividir. Tá errado inverter o Delfim, que é só uma questão de fazer justiça social e aí tudo vai dar certo. Não é assim. A experiência da esquerda no mundo mostra que a esquerda bem-sucedida ela tem que se defrontar com a tarefa de encontrar formas, mecanismos de promover o progresso e o desenvolvimento econômico. Ele não é natural só com a distribuição de renda. Você tem que ter uma coisa de estratégia industrial. Esse é um tema, assim, que eu às vezes sinto, assim, que nem toda a esquerda absorve ou é sensível para ele, entendeu? De que essas estratégias, elas são necessárias. E no Brasil, aparentemente, se nós não fizermos isso, não tem uma burguesia industrial que vai fazer. Entendeu? Então tem que ser um Estado comandado por forças progressistas que pense a longo prazo e que promova um processo como esse. Você diria que houve uma certa condescendência com isso que você está dizendo, quer dizer, mesmo aí nos governos de esquerda, fazer do BNDES, na verdade, um instrumento de distribuição de renda de pouco fomento, de pouco incentivo à industrialização, você diria isso, não? Eu não acho que foi isso, eu acho que tem iniciativa, quando eu falo isso, é para chamar atenção por um ponto, eu não acho que o BNDES fez trabalhos que são assim, que são super importantes, por exemplo, difusão de cisterna no Nordeste. Tem a cisterna para consumo das famílias, e depois o BNDES ajudou a fazer a cisterna para usar na agricultura, para água para os animais. Eu acho que o BNDES pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. O BNDES tem ação ambiental e tudo mais. Mas tem que estar claro que a missão fundamental do BNDES é essa coisa do aumento da eficiência, da produtividade da economia brasileira. Dito isso, né, eu acho que o principal problema do período petista não foi que ele concentrou na distribuição de renda usar o BNDES para isso. Foi que faltou um horizonte estratégico de onde queria se chegar. Não se tinha, e aí eu posso dar o meu depoimento pessoal, assim, do que eu vi. Faltava uma clareza de qual era, o que orientava os esforços. Você passou, a tese que eu cubro é a seguinte: como o PT deixou a política macroeconômica de curto prazo numa orientação totalmente neoliberal, porque você abraçou o legado do Armínio Fraga, né? Aquela política de metas, superávit fiscal e câmbio flexível. A partir de 2008, principalmente, o que você fez? Você manteve, de um lado, aquele arcabouço, e do outro, você usou o BNDES para tentar
compensar, mas sempre muito num foco de curto prazo, para gerar emprego, gerar renda. E o BNDES, assim, ele é principalmente para pensar no longo prazo. Ele tem que ser principalmente para encontrar essas grandes avenidas que eu falei aqui de progresso, de desenvolvimento. Ele tem que estar, a ação dele tem que estar pensando no longo prazo, não é para gerar aqui e agora emprego e renda. Quem tem que fazer isso é a política macroeconômica de curto prazo, mas essa estava engessada demais, ela não podia ser usada. Então você, por exemplo, procurou usar o BNDES para obter superávit fiscal, né? Você estava comprometido com aquela política macroeconômica de curto prazo. Então, assim, resumindo, para mim o principal problema foi a falta de uma orientação estratégica que orientasse o desenvolvimento econômico. Inclusive, que permitisse a coordenação do BNDES com outras ações públicas. Deixa eu te dar um exemplo aqui também. Um dos casos que deu certo, que foi relativamente bem sucedido. No setor de fármacos, você conseguiu combinar compras do Ministério da Saúde com linhas de crédito do BNDES. Então você conseguiu promover a substituição de produção de vários remédios, né? E hoje os remédios batem na nossa balança comercial, né? A gente está importando quase tudo, mas houve um avanço nisso, produção de genéricos, mas foi uma combinação de ação do BNDES, promovendo fusão de empresas, dando linha de crédito barata, e a ação do Ministério da Saúde se comprometendo a comprar a produção desses produtores nacionais. Então, assim, eu acho que o BNDES faltou essa estratégia e essa articulação com outros órgãos da administração pública que pudessem resultar no desenvolvimento que a gente deveria esperar depois de 10 anos de um governo progressista e depois dos recursos que foram aplicados no banco, que foram substantivos, né? O BNDES, vê bem, um outro aspecto disso, as taxas de juros do período do PT são gigantescas, né? Elas mantiveram trajetórias muito altas. Então o BNDES funcionava principalmente como um compensador, uma espécie de assim, olha, o investimento, se você fosse submeter o investimento brasileiro àquelas taxas de juros, o investimento seria zero. Então o BNDES ele ficou com uma taxa que permitia algum investimento, permitia algum incentivo para o investimento, mas isso era muito mais uma estratégia defensiva de manter as coisas sobrevivendo do que uma estratégia assim, agressiva de avanço que permitiria você desenvolver o país, entendeu? É assim que eu vejo algum desses problemas nesse período. Agora, Arthur, você quer falar, Gregory? Você ia falar, não? Não, pode falar primeiro. Se for o caso, eu emendo na tua, senão eu pergunto da... Porque agora tem aí o chamado plano de desinvestimento, né? Isso já vem de muito tempo. Tinha uma estratégia de investimento, sobretudo na Petrobras, por conta dessa questão do pré-sal, a cadeia de óleo e gás e tal. Né? Esse tal de desinvestimento, na prática, você diria que eles estão desmontando o banco à medida que você deixa o banco à míngua. Quer dizer, o banco não tem recurso para nada, não vai fazer nada. Quer dizer, ele fica ali como se fosse um mero escritório, alguma coisa assim. Você vê por aí? Oswaldo, isso está em marcha e de uma forma assim, mal disfarçada. Assim. Às vezes eles não falam todas as letras, mas agora. Primeiro foi a mudança da taxa de juros, né? Isso dificultou o banco ter competitividade, aí parte dos recursos do banco ficam empossados, você não consegue canalizar. Né? E tem uma política também de gestão que suspende investimentos, que fala, não, essa empresa não precisa de dinheiro do BNDES, então não vai ter financiamento. A ação agora na pandemia, o Brasil não entrou dando suporte para o setor aéreo brasileiro. Então é uma ação extremamente tímida. A área de comércio exterior, com base em todas essas denúncias vazias que falam dos apoios às empresas, né, de engenharia, às empreiteiras, e que geraram um monte de resultado positivo para o Brasil em termos de arrecadação. Aí se suspendeu. Hoje o BNDES não tem mais área de comércio exterior. Então, assim, a taxa de juros pouco competitiva, uma gestão que claramente não quer, abandonou uma série de áreas que o Brasil tinha competência, a devolução, o pagamento antecipado dos empréstimos que o Tesouro fez para capitalizar o BNDES. Então, eles estão esvaziando isso aceleradamente. Eles vacilaram ali no início da pandemia, depois aceleraram, voltaram a acelerar. É assim, uma coisa que eu acho assim,
escandalosa, devia assim, mobilizar a sociedade brasileira. No resto do mundo, até na Alemanha, um país estruturado, com bancos privados do peso, empresas do peso das empresas alemãs, o banco deles de desenvolvimento foi super capitalizado, é o grande protagonista da ação alemã contra a pandemia. Aqui no BNDES ele foi esvaziado, o governo federal arrancando os recursos do BNDES para fazer cosquinha na dívida pública, destruindo a carteira da BNDESPAR. O BNDES tem uma carteira de participação acionária, estão vendendo isso assim, de forma, liquidando essa carteira, vendendo no meio da pandemia, enquanto uma série de agências de aplicação de investimento, a XP, fala, não, olha, fica com a ação da Vale na sua carteira. O BNDES zerou o que ele tinha da Vale. Uma ação, outra ação, Oswaldo, lembrar a memória aqui, em defesa do Carlos Lessa. O Carlos Lessa foi responsável pela aquisição de várias ações da Vale, que ajudaram a manter a Vale sob controle acionário de nacionais. O BNDES acabou de zerar as ações da Vale. E vendendo tudo de forma super acelerada, quando você tem perspectiva de aumentar o preço de commodity, né? E por fim, então a devolução, né, dos recursos que foram aplicados, queimar a carteira da BNDESPAR e manter a TLP no meio dessa pandemia. Estão transformando o banco num grande repassador de recursos, sem ação estratégica, e aí esse repassador pode ser trocado amanhã relativamente fácil. Então, a última coisa foi agora, nessa PEC 186. Em toda medida legislativa desse governo importante, eles colocam um item lá para acabar com os repasses constitucionais para o BNDES. Em toda. Na reforma da Previdência, nessa PEC emergencial e em outras medidas provisórias, eles querem acabar com o repasse. E eles dizem claramente, o dinheiro que vai para o BNDES é um dinheiro mal alocado. E num país que a taxa de investimento está lá no Vale, o Brasil hoje investe muito. Historicamente, o Brasil nunca investiu muito, mas hoje está no vale desse investimento. É exatamente o que eu estava falando. O Brasil não vai para lugar nenhum com essa taxa de investimento. A indústria despencando e os caras querendo esvaziar, destruir o BNDES. Está na mão de fundamentalistas, né, extremistas. A equipe econômica é isso. E se deixar... E para eles, o BNDES é simbólico. O Paulo Guedes, eu tenho certeza absoluta, ele quer deixar como legado dele a destruição do banco. Ele vai contar isso como uma vantagem para os amigos dele amanhã, que ele transformou o BNDES do que o BNDES tem que ser na visão dos economistas liberais. Arthur, eu queria voltar à questão anterior, né? Até o Gildásio aqui já levanta a questão exatamente que eu quero colocar, né? Do ponto de vista, né, das correntes aí neoliberais, né, a visão fundamental é o seguinte: é o Brasil, né, exportador de produtos primários, você fazer superávit para manter um ajuste fiscal. Você diria que no campo da esquerda não ocorre um pouco isso também, né? Quer dizer, um certo, e talvez tenham ocorrido governos aí, né, populares de Lula e Dilma, um certo comodismo, né, com esse modelo exportador, né, no sentido de fazer superávit para fazer distribuição de renda. Quer dizer, aonde que eu quero chegar? Não falta, do ponto de vista da esquerda, né, um consenso em torno de um projeto nacional de desenvolvimento que oriente metas, objetivos, né, no sentido da construção de uma economia independente, etc. e tal? Olha, eu não poderia concordar mais com isso. Eu acho que esse período todo, esse debate de projeto ficou abandonado. Eu me lembro há muito tempo, no Manhattan Connection, quando no final do mandato, quando o Fernando Henrique já tinha perdido, ele tinha, enfim, saído do governo, ele é questionado sobre projeto nacional, e aí ele desfaz, ele meio que desdenha dessa questão, né? Mas eu acho que a gente não, o período dos governos mais à esquerda, populares, não conseguiram apresentar isso para o Brasil. Eu sei que isso é polêmico, porque tem pessoas que... Mas para mim é um fato. Eu acho que é importante, eu falo isso assim, hoje no Brasil o que você fala pode ser mal interpretado. Eu acho o seguinte: para o bem de um novo governo popular, seja ele do PT, do PDT, do PCdoB,
PSOL, é importante fazer esse diagnóstico. É importante reconhecer que não teve... Quando a gente fala isso, não é para falar mal, ou para detonar, ou para falar não votem no PT de jeito nenhum. É só o seguinte, ó, é importante identificar isso como um problema para poder propor uma solução. E assim, eu acho até que, por exemplo, o Ciro Gomes tem tido um papel importante de trazer isso como projeto nacional e tudo mais. Eu acho que tem várias coisas no projeto que você pode discordar. Eu discordo. Por exemplo, a coisa fiscal, o Ciro é muito fiscalista, né? Ele tem isso. Mas, assim, eu acho que teve o mérito de botar em primeiro plano essa discussão de projeto nacional. Eu espero que a competição eleitoral, a competição por ideias na esquerda, gere um projeto claro nacional por parte do PT e de outros partidos de esquerda. Agora, eu concordo, Gregory, que assim, isso falta. A gente teve um projeto no Brasil que foi criado na democracia, então essa ideia de que para desenvolver tem que ser um sistema chinês, autoritário, o Brasil desmente isso. Isso que o Oswaldo falou. Se os chineses aprenderam com o Brasil, eles aprenderam com um país que construiu isso num período democrático. O período tão lembrado do Juscelino Kubitschek, a gente esquece de falar que é o período de criação do BNDES e a questão do plano de metas. Plano de intervenção estatal para desenvolver o Brasil. O Brasil criou isso na democracia. A ditadura militar não é necessariamente intervencionista. E assim, a prova disso é a ditadura vizinha aqui do Chile e da Argentina. No Chile e na Argentina, a gente teve duas experiências relativamente contemporâneas à ditadura brasileira, né? Em que você teve país adotando, talvez de forma pilota, né, ou de precursora, regimes neoliberais. O neoliberalismo no mundo começa com Pinochet e com o governo da ditadura militar argentina. A ditadura militar brasileira se inspirou em modelos desenvolvimentistas, eu defenderia, porque ela tinha atrás dela um período bem sucedido, uma história bem sucedida no período democrático, né, de intervenção pelo desenvolvimento. Entendeu? Então, assim, isso não tem... E hoje as pessoas, de forma não casual, ficam sempre batendo nessa tecla, né? Intervenção estatal, Geisel, ditadura militar. Quando a Dilma falava de fazer desenvolvimento, voltou o Geisel, para botar a marca o tempo todo de que fazer intervenção estatal pelo desenvolvimento é uma coisa da ditadura militar. A história brasileira mostra que não é. A história da América Latina mostra que não necessariamente ditaduras são intervencionistas. Então, assim, eu acho que a gente tem que recuperar essa história brasileira para falar, olha, é possível desenvolver com democracia, é possível ter intervenção estatal com democracia. Uma coisa é o liberalismo político, outra coisa é o liberalismo econômico. No Brasil, do Bolsonaro, é uma prova disso, assim como foi a ditadura do Pinochet. Falta liberalismo político, sobra liberalismo econômico. Mas é interessante isso que você fala aí da ditadura, né? Quer dizer, o período que precedeu a ditadura foi um período bem sucedido. Quer dizer, eu acho que isso tem uma importância tão grande, e a esquerda, já que nós estamos falando aqui da esquerda, a esquerda às vezes ignora isso. Quer dizer, se você buscar esse parâmetro de que o desenvolvimento é uma coisa importante para o país neste momento, você ter isso que o Gregory fala, né, o projeto de desenvolvimento, você investir no desenvolvimento, que é o desenvolvimento que vai garantir, eu acho que o raciocínio do Gregory, aí corroborado pelo Arthur, fecha exatamente esta equação, né, porque você promove o desenvolvimento, a partir do desenvolvimento você tem condição de combater as desigualdades, sejam regionais, sejam sociais. E foi exatamente essa ideia, a ideia da Revolução de 30, né, sobretudo depois, no segundo governo Vargas. Eu acho que concordo contigo, que há uma grande subestimação da importância que teve o governo do JK, do Juscelino, e mesmo do João Goulart. O governo do João Goulart, por exemplo, criou o Ministério do Planejamento com as ideias do Celso Furtado, e chamou o Celso Furtado para ser o ministro do Planejamento, que fez um belo plano, né, de desenvolvimento, enfim, disso acabou sendo abortado depois aí pela ditadura militar. Ou seja, eu quero enfatizar isso, quer dizer, a ideia de você ter um banco como o BNDES, quando você fala de bancos públicos, você põe aí Caixa Econômica, você põe Banco do Brasil e tal, mas isso... eu acho que não. Eu até queria que você falasse um pouco disso, Arthur. Eu acho que isso não permite você falar em um projeto. Estou falando assim, evidentemente, na hipótese, como você diz, né, da retomada de um governo, né, de um projeto,
de país e tal, né? Um governo que olhe para o futuro. Quer dizer, esses chamados bancos públicos têm um papel definido na economia. Agora, o fomento mesmo, a essência, né, para você fazer exatamente essa estrutura, você trabalhar essa infraestrutura, tem que ser o BNDES. Ou seja, defender o BNDES é uma questão de você defender o futuro do país, defender a nação, defender o povo. Eu acho que tem esse componente. Queria que você falasse isso. Essa é a diferença que tem os chamados bancos públicos e um banco com esta, que eu chamo aqui de esteio, né? É um esteio do desenvolvimento nacional. Queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que o BNDES porque a gente tem ideias, essas ideias às vezes se incorporam em instituições, né? O BNDES é uma espécie de prova, de evidência ou de uma coisa concreta que foi construída para uma instituição que foi construída para refletir ou para marcar esse compromisso do Brasil com a modernidade, né? De querer ser melhor, de querer se tornar um país mais avançado, mais moderno. Eu acho que o BNDES é essa instituição que foi criada com esse propósito, né? De que essa consciência de que a gente estava para trás e que a gente tinha que avançar, que a gente tinha que se desenvolver. Destruir o BNDES é uma espécie de se conformar com o que a gente é hoje, né? Uma sociedade que, como falei, uma sociedade muito injusta, uma sociedade que não tem mais o dinamismo que tinha no passado, né? Eu me lembro quando a gente desdenhava essa noção de que o Brasil é o país do futuro. O Brasil não é mais o país do futuro. Quem é que fala que o Brasil é o país do futuro? A economia brasileira tem um desempenho... A gente perdeu. Assim, eu acho que se as forças populares voltarem para o comando da economia, elas têm que ter muito claro, né, que é preciso fazer um resgate. A gente tem instrumentos hoje. O Brasil conseguiu reter. Os 3 bancos públicos são importantes. O Estado brasileiro ainda mantém. É por isso que esses liberais também querem fazer essa destruição. Porque eles sabem que ficou ainda instrumentos importantes na mão do Estado brasileiro. Né? O BNDES com o desenvolvimento de infraestrutura, da indústria, a Caixa Econômica com toda a parte da moradia no Brasil, né? Que é fundamental, que é o setor de construção também, e uma questão vital para a vida do povo, para a qualidade do trabalho no Brasil. E o Banco do Brasil tem essa missão na parte da agricultura, né? Que vai continuar sendo uma coisa muito importante no Brasil, né, de financiar as safras, etc. e tal. Eu acho que é uma combinação interessante, eu acho que esse banco tem que permanecer forte, e eu acho que a gente ainda não usou esses bancos como eles poderiam ser usados. Um governo mais claramente determinado a enfrentar os inimigos, entendeu? Eu acho que poderia usar muito esses bancos públicos, e eles ainda estão aí de pé. Eu acho que os 3 são importantes. Agora, eu acho assim, o BNDES tem esse papel de, realmente, na minha opinião, concordo com você, o BNDES é esse símbolo, né, desse compromisso do Brasil em ser um país moderno, mais sofisticado, mais desenvolvido, né? E é lógico que, assim, não é só a ação dos bancos públicos, né? Eu acho que o governo tem que fazer várias... Eu acho que a agenda do governo Vargas, mais importante, era a agenda que o Brasil precisava naquele momento, era a agenda de distribuição de riqueza e de renda. Né? O Brasil pulou, não fez uma reforma agrária, um grande programa de reforma agrária, e a gente pagou por isso, com cidades inchadas. É uma coisa que todo mundo... Bom, a gente conhece essa história, né? Então, assim, a gente paga por não distribuir a renda também. Agora, a gente tem que saber que tem instrumentos para fazer cada uma das coisas. Você não pode pegar e usar o BNDES para fazer tudo, entendeu? É só isso que é meu ponto. Greg? Arthur, eu estava pensando aqui, né? A gente tem debatido muito aí a questão militar, né? E aqui alguns internautas até se referindo à colocação de vocês dois, aí, período Geisel, etc. e tal, né? Aí eu estava lembrando o seguinte, né? Nos debates que a gente tem tido aqui, a gente tem conversado muito sobre, principalmente aí sobre as opiniões do Vilas Boas, né? Um artigo dele, agora o livro, etc. e tal, né? Onde ele afirma o seguinte, né? No fundamental, né? Que ele
Diz que o Brasil teve um período daquele demarque de 1930 a 1980 como um período que tinha um sentido de desenvolvimento, essas palavras que ele utiliza, e havia uma coesão nacional em torno desse sentido de desenvolvimento. E, segundo ele, isso foi perdido, essa coesão foi perdida a partir da década de 80. Né? O que eu diria é o seguinte, eu particularmente chego de dar uma certa razão a ele. O problema ali que ele atribui, né, claramente a perda da coesão em torno deste sentido de desenvolvimento à democracia. Né? E não analisa um outro lado da questão, o seguinte, quer dizer, um outro lado não, quer dizer, essa visão dele, na minha opinião, totalmente equivocada, e creio que todo mundo que está nos assistindo concorda com isso, né? Mas não analisa uma outra questão, o seguinte, nós tivemos um processo de democratização, e aí você citou bem a questão da Argentina e do Chile, exatamente no momento, da década de 80, momento de ascensão do neoliberalismo, da imposição da globalização, né, das quais boa parte das forças que participaram do processo de redemocratização aderiram, né, PSDB, etc. e promoveram a implementação, né, desse projeto neoliberal no Brasil. Né. Aonde que eu quero chegar nesse raciocínio? Quer dizer, a gente analisa muito esse período, é importante isso, 1930, né, até esse período neoliberal, né, como um período importante do desenvolvimento do país, etc. e tal, né, com avanços e retrocessos na questão democrática, né, mas a questão de um projeto nacional hoje, né, ele tem que ser pensado necessariamente, na minha opinião, e aí eu queria saber a tua, né, diante desse mundo globalizado, né? Diante do enfrentamento exatamente ao neoliberalismo, né? Porque senão também ele não é abstrato, ele não é fora da realidade. Enfim, queria saber a tua opinião sobre isso. Você falou um monte de coisa interessante, Gregor. Eu acho que acho que essa história não fica de pé do Vilas Boas, eu não conhecia ela, mas não fica de pé. Os militares estavam lá ameaçando, no período democrático do próprio JK, estavam lá ameaçando constantemente. Assim, o período de arranque, como eu falei, é o período democrático de planejamento, né? Os militares em outros lugares deram para outro rumo, e agora os militares próximos ao atual governo são todos da linha do Paulo Guedes, estão aplaudindo, defendendo o Paulo Guedes, achando maravilhoso o Paulo Guedes, o que mostra que militar e orientação econômica são duas coisas que não tem relação, né? Pode dar qualquer coisa, dependendo do momento histórico. Então, assim, reivindicar para os militares essa coesão. Agora, eu acho que foi isso, anos 80, no Brasil, é o período de junta a crise da dívida, né, que aí foi um problema, e as pessoas atribuíram, né, um peso desmedido, né, ao modelo de desenvolvimento brasileiro. O modelo de desenvolvimento brasileiro, que o Oswaldo diz que os chineses se interessaram e acharam... Se você pegar qualquer livro de economia do início dos anos 80, você vai falar do milagre brasileiro, do desenvolvimento brasileiro, o Brasil já preocupado em ser um exportador, tentando fazer computador, sendo bem sucedido na questão da fabricação de aviões, né? Então, aí você pega tudo isso, né, e jogou... não, tem uma crise da dívida, né? O mundo inteiro sofre consequências daquilo, não, o problema era o modelo, né? E aí você jogou o bebê, né, junto com a água do banho, eu acho. E aí você junta a queda do muro, né, que tornou ali, foi um legado, que alimentou essa onda neoliberal que começou nos anos 80. Então você teve uma onda neoliberal no início dos anos 80, a crise da dívida e depois a queda do muro. E aí você passou porque a queda do muro não foi só falar que o comunismo soviético estava errado. Foi falar que qualquer ideia de esquerda era errado, que o Hayek estava certo. E todo mundo sofreu essa consequência. Quem era a favor, quem era contra o regime. Houve uma reação generalizada, né? Que, pouco a pouco, os países hoje pragmáticos, né, principalmente depois da crise de 2008,
assim, está muito claro que os países entendem que são capitalismos de Estado, que tem que ter intervenção pública junto com... Você vê o discurso até dos democratas, né, americanos, né, Hillary Clinton, não, a gente tem que estar apoiando a Boeing, sim, né, a gente tem que... É assim que os chineses estão fazendo. Então, a gente sofreu disso, essa falta, talvez, E eu vejo gente falando, por que deu errado no passado? Por que gerou a crise da dívida? Por que não gerou o desenvolvimento pleno? Toda aquela experiência não interessa. Claro que aquela experiência interessa. É lógico, então, como você falou, então, agora, para botar a sua questão final, as questões hoje do desenvolvimento e da globalização, o neoliberalismo é um obstáculo para a gente. Se a gente tiver que compactuar com ele, tiver que fazer um acordo com ele, a gente está enrolado. Para mim, isso é parte do problema da experiência petista. Foi tentar fazer assim, ao mesmo tempo, falar, eu estou mantendo o modelo do Armínio Fraga. Você vê que raramente os políticos do PT falam mal do modelo do Armínio Fraga, porque ele foi mantido durante o governo. As pessoas acusam que os governos ali estavam maquiando, né? Mas o compromisso do governo era de manter a meta de superávit fiscal, a taxa de câmbio flexível e a política de meta de taxa de juros. E, do outro lado, você tentar fazer travessuras ou tentar fazer alguma coisa com o BNDES. Isso não funcionou. Eu acho que a gente precisa de uma ação sob hegemonia, pelo menos, de uma ideia de desenvolvimento. As formas para fazer o desenvolvimento, em que setores apostar, eu acho que é uma mistura de considerações. Por exemplo, está certo quem fala que o setor de fármacos é fundamental, né? Se nós queremos no Brasil, fizermos uma opção pela saúde pública, nós temos que fabricar a parte dos remédios. A pandemia mostrou como a gente está vulnerável nisso. O Brasil tem que ter um complexo forte industrial da saúde. O Brasil deu certo nessa coisa da aviação da Embraer, só que só deu certo na Embraer. Tem uma cadeia de fornecedores, tem coisas que... Isso é um outro caminho, claramente, que devia ter aposta. Vender Embraer, eu acho que era um desatino. Jogar fora uma coisa que a gente conseguiu conquistar. O Brasil ficou... Brasil, Canadá, Europa e Estados Unidos. A gente conseguiu chegar lá e fazendo a parte toda da inteligência da Embraer, o design. Então, eu acho que tem que fazer uma... O Brasil quer incluir esses milhões de brasileiros que vivem hoje numa situação de pobreza, de miserabilidade. Nós não vamos ter que fornecer os produtos para essas pessoas, ou nós vamos deixar que os chineses forneçam todos os produtos que os brasileiros de baixa renda vão ter que consumir quando forem incluídos no país. Então, eu acho que você tem que organizar essas ideias. Assim, eu não estou aqui para vender o meu plano de projeto de desenvolvimento, eu acho que é necessário que se elabore, mas eu acho que são sobre considerações não tão etéreas. Eu dou isso como exemplo, porque a partir desses materiais, dessas considerações, que tem que desenhar um plano relativamente coerente, entendeu? Não é uma coisa que ninguém possa pensar. Também, assim, porque a gente fala de projeto parece que vai cair um negócio, né, que um Deus pensou. Não, são considerações como essa, né? O Brasil foi capaz de pensar o plano de metas quando nós éramos institucionalmente muito mais fracos do que somos agora, né? O plano de metas foi nos anos 50. Nós temos hoje muito mais quadros intelectuais na burocracia brasileira, mais estrutura. Nós ainda temos um BNDES com funding. Se o Paulo Guedes não fracassar no intuito dele, quando o BNDES foi montado lá atrás, o BNDES não tinha funding. Tinha que pegar dinheiro lá de fora e aqui assumir o risco cambial e aqui emprestar interno. Nós temos um banco, nós temos uma empresa bem sucedida como a Petrobras, que descobriu o pré-sal. Então, se eles não forem bem sucedidos, eu acho que um novo governo, um governo popular, ainda vai ter instrumentos para tocar uma política realmente desenvolvimentista no Brasil. E eu espero que a gente aprenda aí com o que me parece alguns erros da experiência de governos de esquerda recente. Eu acho que eu falo isso com um intuito só, eu reforço isso, de fazer o debate, a reflexão para a gente melhorar, para a gente acertar. Tem várias coisas boas, né? Eu acho que tem várias coisas legais, né? Várias iniciativas importantes. Vamos tentar ver o que funcionou, tentar separar o que não funcionou tão bem. Acho que é. Exatamente isso, Arthur. O professor Beloso fala isso, né? Quer dizer, a questão da desindustrialização atravessou todo esse período, né? Inclusive os governos de esquerda. Quer dizer, mas aqui tem uma pergunta do Trajano Jardim, que ele fala aqui como que o
os funcionários do BNDES reagem a isso? Qual é a capacidade de mobilização, coisas do tipo, ou mesmo de compreensão, né, do que representa tudo isso, do papel do BNDES, do risco que o país corre, dos ataques à instituição, coisas do tipo. Eu sou do metrô, fui jornalista sindical lá do metrô, diretor de imprensa lá dos sindicatos metroviários, né, e o metrô é considerado uma das chamadas obras faraônicas do milagre econômico brasileiro, uma tecnologia, né, muito desenvolvida, acho que pouca gente conhece a tecnologia do metrô. Então tinha um corpo técnico, eu sempre falo isso aqui, tinha um corpo técnico que tinha tecnologia do metrô. Não tem metrô em outro lugar no Brasil com tecnologia do metrô. Quer dizer, se você tira um engenheiro, sei lá, um técnico, enfim, da companhia do metrô, ele não tem outro lugar para ele trabalhar. Ele é essencialmente metroviário, ele tem a tecnologia do metroviário. Aí quando chegaram os clones malditos, que eu falei aqui do Aloysio Biondi, os clones lá do Gudan, do Roberto Campos, do Otávio Gouveia de Bulhões e assim por diante, a primeira coisa que eles fizeram foi montar um PDV, ou seja, eles esvaziaram o corpo técnico da empresa com o PDV. A pessoa faz o cálculo, né? Quanto eu vou ganhar se eu ficar aqui até a minha aposentadoria? Né? Eu vou ganhar tanto. No PDV eu vou ganhar tanto, vou ganhar mais no PDV do que ficar aqui. Né? Então, eles destruíram o corpo técnico do metrô. Eu imagino que no BNDES eles devem fazer a mesma coisa. Né? E aproveitar para fazer essa pergunta aqui do Trajano Jardim. Né? Como é o corpo técnico do BNDES, como é o corpo de funcionários do BNDES e como ele pode reagir, né, ou ter mesmo consciência do que está acontecendo? Oswaldo, assim, o BNDES tem uma situação, eu acho que está sentido privilegiada nesse sentido, porque o banco nunca chegou a se desestruturar como várias outras agências públicas, né? Você conseguiu manter uma carreira com uma bastante atrativa. E assim, a gente tem no banco alguns dos melhores economistas, advogados, engenheiros. Acho que você tem técnicos no BNDES que tem autoestima, que tem orgulho de pertencer à instituição que pertencem, que são qualificados. E o governo, assim, eu acho que no final do projeto deles, eles querem criar um fato consumado que leve a uma situação como essa, entendeu? Eles esvaziam o BNDES, descapitalizam e falam, não precisa mais de tanta gente. Então, a gente sabe que no final do caminho é isso que vai aparecer, mas até agora esse caminho não chegou. Né? Então, a gente tem um corpo técnico que foi recrutado muito, essa foi durante o período do PT, o BNDES teve vários concursos, né? Ele foi equipado em termos de recursos humanos para suas tarefas, e a gente tem criado, eu acho, uma identidade nos últimos 5 anos forte, porque o banco virou assim, um dos vilões principais, um dos alvos principais de ataque, primeiro de movimentos que foram lá ligados ao impeachment da Dilma, depois dos governos que assumiram. Né? Então, os empregados do BNDES tiveram que se mobilizar para defender algumas coisas assim terríveis que aconteceram, né? Governos falando, o governo Temer falava mal do BNDES, publicava matéria em jornal abraçando palavras de ordem do MBL contra o BNDES. E a gente sabia que tudo aquilo ali não ficava de pé, que aquilo ali não era verdade. As áreas de comércio exterior, a área de mercado de capitais, houve várias acusações 37 dos meus colegas foram levados coercitivamente para depoimento, para chegar na delegacia e perguntar para eles, você conhece o Palocci? Né? Então, assim, eu acho que, e a gente tem esse tempo todo resistido, defendido os nossos colegas, a correção em termos de ética das políticas que foram implementadas, e eu acho que tem uma geração no BNDES hoje muito consciente de que o BNDES incomoda, de que o BNDES é importante para o Brasil, e assim, essas pessoas estão prontas para tocar um banco numa gestão que queira realmente promover o desenvolvimento do Brasil. Eu acho que a gente tem se unido muito, a Associação dos Funcionários, eu sou suspeito para falar, né, mas ela tem cumprido um papel importante em organizar os empregados do banco nesse período de
de virada, assim, né? Foi uma mudança bem drástica. Eu, quando entrei no banco em 2008, você tinha lá um orgulho, uma satisfação enorme de estar no banco, as pessoas, você sentia das pessoas. Teve um período que eu acho que está passando, né? E que as pessoas não contavam que era do BNDES para o taxista, para não ser incomodada, porque o BNDES virou um alvo constante. E assim, a gente sabe que essa questão escândalos ou coisa, você até agora não tem uma denúncia, não tem uma coisa contra empregados do banco, né? O Ministério Público levou na Bullish, né, aquele apoio para a JBS e para as empresas de proteína animal, se levou todo um processo, houve toda uma discussão na imprensa, não sei o quê, e na primeira instância da justiça o juiz não deu processo nenhum em cima de nenhum técnico do BNDES, não havia nenhuma evidência disso, né? Então, eu acho que a casa tem uma cultura da honestidade, obviamente tem problemas, e se forem identificados, nós somos os primeiros a falar, mas tem muita acusação leviana, tá? E a gente que está acompanhando isso há muito tempo, nós não temos informação de nenhum desses casos que foram tão noticiados na imprensa que há envolvimento de técnicos do BNDES nesse processo. Então, eu acho que isso porque tem um corpo técnico que se sente prestigiado ainda, que tem uma recompensa em condições de trabalho muito positiva, e acho que esse sistema de incentivos que a gente no BNDES hoje permitiu que não houvesse esses desvios, né, que foram sugeridos. Eu acho que os empregados do BNDES aprenderam muito nesses últimos 5 anos e estão prontos para servir ao país. Assim. Cortou, Oi? Está cortando a minha... que às vezes... Não, está ótimo. Não, o áudio, a tua imagem às vezes congela, mas o áudio está rolando bem. Dá para ouvir perfeitamente. Mas eu queria levantar uma outra questão aqui, aí eu vou fazer um rodeio aqui para chegar na questão do BNDES. Né? Quando eu levantei a questão do neoliberalismo, né, você veja o seguinte, né, uma outra questão que a gente tem debatido muito aqui na questão internacional, e muita gente levanta a questão de uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, né? Eu, particularmente, tenho o seguinte, né? Não sei se dá para chamar de Guerra Fria, é uma guerra comercial, na realidade. Né? Diferente da Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, onde era uma disputa pela hegemonia militar, né? O que você vê hoje é uma disputa pela hegemonia comercial, vamos dizer assim. Né? Isso por quê? Né? Exatamente quando eu levantei a questão dos anos 80, né? Quer dizer, a economia chinesa ela deslanchou a partir dos anos 80, ou seja, os chineses souberam fazer a leitura, né, dessa mudança, né, no cenário internacional, né, e souberam trabalhar o seu projeto de desenvolvimento, vamos chamar assim, né, dentro desse cenário. Né? Por isso que eu levantei, quer dizer, hoje você não tem projeto nacional de desenvolvimento se você não está dentro dessa realidade internacional que nós estamos vivendo, assim como fez a China. Não estou propondo a gente copiar o modelo chinês, até porque nós não fizemos uma revolução socialista, eles fizeram. Né? Então não tem como você copiar o modelo chinês, a não ser que a gente faça uma revolução primeiro, né? O que me parece que está fora da correlação de forças. Né? Ou seja, nós temos que pensar um projeto de desenvolvimento nesse cenário a partir da nossa realidade. Né? E aí eu queria levantar a seguinte questão, quando se discute essa questão de projeto nacional, não sei o quê, né? Se levanta muito a questão da burguesia nacional. Né? Aí eu fico pensando o seguinte, bom, se você pegar, digamos, a Fiesp, eu até hoje não sei qual é a indústria do Paulo Scaff. Né? Quer dizer, nós temos uma burguesia essencialmente rentista hoje. Né? Pode parecer contradição, e talvez pareça até heresia para muitos dos nossos ouvintes, né? Mas aí eu queria a tua opinião. Quer dizer, um dos papéis fundamentais do BNDES, quando você coloca essa questão de desenvolvimento e distribuição de renda, que a gente começou a discutir lá no início, gente, um dos papéis fundamentais do BNDES no projeto de desenvolvimento, na minha opinião, e eu queria saber a tua, Arthur, é a instituição de uma burguesia nacional, industrial principalmente. Concorda?
Sim, eu acho que seria o resultado bem sucedido. O resultado bem sucedido do desenvolvimento industrial brasileiro, certamente, é uma burguesia industrial desenvolvida, né? Eu acho que nesse sentido não há dúvida, né? É complicado, a situação que eles colocam. Bem, teve uma época que o BNDES chegou, nos anos 70, chegou a se pensar o BNDES como uma espécie de grande coordenador das empresas estatais. O BNDES estaria programando os investimentos da Petrobras, da Eletrobras, então ia ser essa articulação do BNDES com as estatais. Mas o Brasil decidiu que estatal não é uma coisa que a gente deve apostar, não é isso? O entendimento é esse, que a gente tem que reduzir essa participação no Estado. Então, você tem que apoiar os privados, os capitalistas, né? Mas aí você não pode apoiar os grandes capitalistas nacionais. Porque se apoiar o capitalista nacional, o cara é corrupto, o cara não sei o quê, parará. Então o que a gente vai fazer? Você vai dar dinheiro só para as micro e pequenas empresas, quem move o país, quem move a taxa de investimento, os grandes investimentos, não são essas pequenas empresas, tá certo? Não que você não tenha que dar uma atenção, assim, o BNDES tem que ter, eu sou favorável, outros bancos também têm públicos, uma linha para essas pequenas empresas, mas o banco tem que estar ligado à coisa da estratégia nacional, a dos principais investimentos. Então você tem que passar pelo investimento privado, essa é uma opção. Ou você topa, eu acho que essa tua provocação sobre a questão do socialista, né? Ou você topa uma economia mista, com mais presença de Estado, né, com grandes grupos estatais que vão lá assumir a siderurgia, né, como era no passado, e aí o BNDES financia esses grandes grupos estatais, ou você vai ter que ter um banco que vai financiar o capital privado e vai financiar uma burguesia que está sujeita a tudo isso que a gente viu aí do Joesley Batista, essa é a burguesia brasileira, entendeu? Assim, vamos ter que lidar vamos ter que ter uma solução para isso daí, entendeu? Eike Batista, né? E vai aparecer que o cara, de repente, vai ter lá uma relação de sei lá, eu não quero acusar ninguém aqui, mas todo mundo sabe o que aconteceu por aí. Emílio Odebrecht, né? O BNDES estava fazendo isso, apoiando esses grandes grupos nacionais. E é diferente apoiar grandes grupos nacionais e apoiar grandes grupos estrangeiros. Isso faz diferença. É isso que a literatura econômica fala, entendeu? Os americanos, os chineses, os japoneses, todos eles sabem que faz muita diferença a empresa americana, de capital privado americano, ou japonês, ou chinês. Essa capacidade de discernir isso é fundamental, né? Os investimentos em avanço tecnológico que as empresas, as multinacionais americanas fazem, elas fazem nos Estados Unidos, elas não fazem no Brasil. Se a gente vai querer empresas que vão fazer investimento e vão investir em tecnologia, elas têm que ser empresas de capital nacional, localizadas com o seu interesse principal no Brasil. Então, eu acho que esse é um desafio. Eu acho que a tarefa do BNDES talvez seja manter uma economia em que... Porque você fala, a economia chinesa é uma economia mista, né? Uma economia com a presença estatal forte e privada. Eu acho que o que a gente vai estar vendo no mundo é uma convergência no sentido de que é algum grau de composição mista entre setor privado e setor público. Eu acho que há uma tendência, né, de uma participação pública muito importante no processo. Investimentos públicos, ou pelo menos decisões de alocações de recursos, mesmo que essa decisão em última instância seja do setor privado, que eles sejam liberados por agências públicas. A Alemanha tem lá um banco de desenvolvimento público muito importante. Então o BNDES pode ser, sim, um gerador de uma burguesia industrial brasileira significativa e, ao mesmo tempo, permanecer como um centro de comando estatal público desse desenvolvimento, mesmo na economia capitalista, né? Mesmo com uma economista que não teve uma revolução socialista, como você falou, o desenho parece ser esse do capitalismo moderno. Se você veio pelo capitalismo ou veio pelo socialismo, você está caminhando para economias mistas. Eu acho que o Brasil tenderá por um caminho como esse, né, de uma mistura de empresas públicas e privadas e com uma agência de inteligência, né, de alocação de recursos estatal, pública, muito importante. Eu acho que está claro os limites, né, mesmo pega os Estados Unidos, que é um país que tem lá um mercado de capital privado, né, o mercado financeiro americano, né, a bolsa americana, né, que é um mercado profundo, né, que assume... Os americanos todos estão reclamando que eles não conseguem renovar a infraestrutura deles.
Então tem gente no Brasil que age assim, ignorando isso. Que assim, não, nós temos que caminhar o Brasil para ele virar ter um quadro institucional igual ao do americano. Mas os americanos estão reconhecendo lá que eles ficaram para trás de um modelo mais misto que tem na Alemanha, que tem no Japão, que tem na China. Então, de vez em quando, os americanos estão falando de Banco de Desenvolvimento Americano. Só falta isso. No dia que a gente acabar com o BNDES, os americanos criam um Banco de Desenvolvimento Americano. E excluindo ainda o fato de que os americanos têm uma coisa que ninguém tem. O americano tem o gasto para a defesa americana. Os europeus não hesitam em jogar na cara dos americanos nessa guerra entre Boeing e Airbus. Os europeus não hesitam em falar: vocês não dão subsídio para a Boeing? Então por que o Boeing XYZ que vocês estão lançando agora, ele é igual ao Boeing XYZ que a aeronáutica americana acabou de comprar? Então os americanos, a indústria de defesa americana, onde os americanos retiveram competência industrial, são setores irrigados por recursos militares. Nós não temos essa vantagem, entendeu? Então, assim, realmente, eu acho que esse movimento ultraliberal, ele é um movimento antinacional. Eu acho que a gente tem que enfrentar esse debate dessa forma. Esse programa implementado, ele inviabiliza a nação brasileira. E, enfim, um debate que eu pensei que você fosse falar disso, né? Acho que o Paul Singer tocou muito bem nisso nesse livro, no segundo livro dele sobre o lulismo, essa coisa do papel que essa burguesia industrial, porque a burguesia industrial, por exemplo, não deu apoio para Dilma. Eu acho que essa discussão é bem interessante para endereçar esse seu ponto também, que é esse papel dessa burguesia industrial que tem no Brasil hoje, né? Como é que ela age, o que hegemoniza ela, para onde ela vai. Eu acho que esse é um debate bem importante, mas eu estou bem convencido que se alguém vai dar um rumo para o Brasil, vão ser as forças mais populares mesmo. Eu acho que elas é que vão estar à frente disso, e eu acho que a burguesia, uma parte dessa burguesia vem atrás, e vai ser favorecida por isso, mas eu acho que ela vem atrás. Quem tem que estar à frente disso, quem tem que estar na vanguarda disso, são as forças populares, mas com essa visão nacional, de construção nacional, de desenvolvimento. Certo, mas é aquela história, né? Como diz o Aldo Rebelo, que foi ministro aí da Defesa e tal, foi presidente da Câmara dos Deputados, ministro também do Esporte e outras coisas mais. É como se a gente fala aí você falou aí da burguesia brasileira, né? O Gregory falou da Fiesp, o presidente da Fiesp está no colo do Paulo Guedes, né? Claro. É uma burguesia rentista, um empresariado que está aí claramente mamando nas tetas do Estado pelo rentismo, né? Mas o Aldo diz o seguinte, quer dizer, por acaso a burguesia alemã, norte-americana, assim, japonesa, são anjos? Viriam para cá, como defende Paulo Guedes, fazer aqui filantropia? Sabe? Além de tudo isso, da defesa, do orçamento, quer dizer, o braço armado do regime, do sistema, né? Você tem também as grandes agências de negócios, né? São pelo menos 4 grandes agências anexas à Casa Branca, que é exatamente para fazer negócios no mundo. Eles vão lá prospectar questões jurídicas, questões de mercado, de potencialidade, essas coisas todas. Quer dizer, um jogo bruto, um jogo desigual, aquela história das relações de trocas internacionais e tal. Quer dizer, claramente isso que você falou. Contra o país. O projeto neoliberal é exatamente contra o país, joga contra o país. E eu acho que tem muito disso também, quando você fala aí dessa ação persecutória que houve em todos os setores aí da economia nacional e pegou o BNDES, eu acho que um caso bastante emblemático é o caso do Luciano Coutinho. Luciano Coutinho, ele esteve com a gente, eu era editor do portal Grabois, ele esteve com a gente uma vez lá, a gente conversou bastante, fizemos uma longa conversa com ele, né, parece ser assim, uma pessoa com grandes ideias, né, com grande capacidade e tal, né, e sofreu uma perseguição pode-se dizer criminosa, né, naquela histeria do lavajatismo, essas coisas todas. Eu queria te perguntar, Arthur, nós já estamos indo aqui para o nosso teto do nosso programa, para os encerramentos, mas eu queria te perguntar exatamente isso. Porque quando a gente fala
da economia nacional. Tem, por exemplo, a Frente Parlamentar da Indústria. Às vezes você vê uma frente parlamentar que é constituída para defender uma coisa ou outra. Você não acha que falta um pouco ações nesse sentido, quer dizer, você criar movimentos mais amplos, movimentos mais efetivos para defender questões como essa, quer dizer, a importância que tem, por exemplo, o BNDES, a Petrobras e tal. Você não acha que, às vezes, a gente tem um certo déficit no sentido de entender e, consequentemente, ter ação efetiva para fazer a defesa dessas instituições ou dessas organizações? Sim, a gente, na nossa experiência de defesa do BNDES, porque a gente tá vivendo isso, né? Desde a TLP, tem sempre o governo atacando o BNDES no Congresso. E a gente percebe que o BNDES consegue mobilizar interesses bastante amplos, né? Quer dizer, para apoiar, além da oposição, né, que está sempre defendendo, acaba ficando do nosso lado, mas alguns setores que não são da oposição também aderem ao apoio ao BNDES contra a equipe econômica, né? Eu sempre penso nisso, eu acho que há a possibilidade de uma aliança mais ampla em torno de um plano de desenvolvimento, de progresso, e você ainda tem uma parte do PSDB importante, comprometida com isso, entendeu? Então eu acho que ainda é possível, sim, eu acho que é necessário, é possível fazer uma aliança em torno de um projeto de desenvolvimento que proteja esses instrumentos que nós criamos no século XX para promover esse desenvolvimento. Eu queria também aproveitar, Oswaldo, essa seria o meu comentário sobre isso, comentar esse negócio. Parece que as empresas internacionais são uma burguesia diferente. E eu acho que parece que a gente não está vivendo no Brasil, e nesse momento, porque a gente, paralelo a toda essa crise institucional aí da Lava Jato, a gente viu esses casos da Siemens e da empresa francesa no metrô de São Paulo, elas confessando que tinham corrompido, que tinham pago dinheiro para vender. Elas confessaram isso. Elas confessaram que agiam assim no mundo inteiro. E você não acabou com a Siemens. Você estava assim, ao mesmo tempo que elas estavam reconhecendo isso, estava indo a Angela Merkel tentar vender motor da Siemens na África. Estava lá batalhando para que eu me lembro de um caso que tinha a possibilidade do Brasil exportar uma turbina da Siemens brasileira versus da Siemens alemã. Estava lá a Angela Merkel, não. Queria que a turbina saísse da Siemens alemã, entendeu? Os caras estão lá, separam essa... Né? Isso foi um populismo. Se fala tanto de populismo no Brasil, essa Lava Jato se prestou a um populismo, uma demagogia de quinta categoria, entendeu? Um negócio que poderia ser feito. É uma pena, né? Eu acho, em combater corrupção, quem pode ser contra? Mas você pegou isso, desviou e transformou numa campanha, assim, de novo, antinacional, né? Olha, o que acontece no setor de comércio exterior é vergonhoso. Eu falei para vocês, hoje o BNDES não tem mais uma área de comércio exterior. Você vê empresas europeias que apoiam a exportação europeia em vídeos em português que falam o seguinte: empresa brasileira exportadora, você agora não tem mais o BNDES, mas você pode conseguir nosso apoio. Basta que você monte um escritório na Europa, compre produtos europeus que você tem nosso financiamento para exportar. Ou seja, você jogou o bebê junto com a água do banho. Você não conseguiu separar, punir o dono da empresa e você destruir. O Brasil tinha ou não tinha tecnologia para fazer hidrelétrica? Nem todos os países têm, nós tínhamos. E nós exportávamos esse serviço. E você vai exportar para quem esses serviços? Você vai exportar serviço de construção hidrelétrica para a Alemanha? Não, a Alemanha e os Estados Unidos exportam isso para países do terceiro mundo, para a América Latina, para a África. Era o que estava sendo feito no Brasil. Entendeu? Pegou um problema, tem uma confissão de corrupção. Você pune, não, você levou ao fim do programa. Hoje a gente não está mais apoiando nenhuma obra de infraestrutura no estrangeiro. Desperdiçando, desmobilizando vários engenheiros brasileiros que estavam ligados a essas obras, uma expertise que nós temos. Nós estamos queimando isso, né? Então, assim, essa situação que a gente realmente é isso que você falou, assim, a burguesia do mundo inteiro é igual, a corrupção não é um privilégio do Brasil, é uma questão institucional.
Se um cara de fora vier para o Brasil e tiver chance de corromper, se as instituições forem frágeis e permitir a corrupção, ele vai fazer do mesmo jeito, né? O jogo é esse, aparece constantemente na Coreia do Sul, acho que a Samsung agora, um mega escândalo de corrupção. A corrupção é uma coisa que não vai acabar de uma vez a corrupção, né? O país vai fazer uma espécie de cartaz e nunca mais vai ter roubo no Brasil. É um processo contínuo. Agora, você tem que fazer isso preservando o bebê, preservando as instituições, preservando o que é fundamental, as capacitações técnicas no Brasil, né? E a gente se perdeu aí numa demagogia, num populismo de país de República das Bananas, né? Populismo punitivista, eu diria. Tem um caso famoso da Enron, né, lá nos Estados Unidos, que fraudou a Caixa 2, aquela história toda da eleição do Bush, né, um caso rumoroso que ninguém mais falou disso. Mas o meu foco de pesquisa, Arthur, jornalístico, pesquisa jornalística, é exatamente o papel da Lava Jato, porque eu acho o seguinte, que na época da ditadura militar é conhecido o Clube das Empreiteiras, o Clube do Milhão, da eleição do Tancredo Neves, quer dizer, isso é exatamente o que você está dizendo aí, né? Com a chegada, com a redemocratização, isso começou a aparecer de maneira mais aberta, né? Tanto é que ao longo dos anos 90 ocorreram várias CPIs. Teve CPI de evasão de divisas, CPI dos bancos, CPI dos precatórios, CPI do Banestado, né? Foram feitos relatórios, a Petrobras mesmo tem um relatório que circulou internamente, né? Até onde eu consegui descobrir, isso circulou em 2000, falando tudo que a Lava Jato diz que descobriu. Ou seja, basta ler aquele relatório da Petrobras, pegar o que a Lava Jato diz que descobriu, você vai ver que você flagra uma mentira da Lava Jato, né? Então, a minha tese é de que a Lava Jato surgiu para fazer o que a ditadura fez, quer dizer, pegar tudo isso e jogar para debaixo do tapete. Tudo, a corrupção, Caixa 2, lavagem de dinheiro, evasão de divisa, isso dá suporte exatamente a essa política de ataque às instituições, né, e também os nossos instrumentos, como você falou aí, né? Quer dizer, é um ataque, na verdade, à questão nacional, ao Estado Nacional, à nação brasileira. Eu acho que ter consciência disso, eu acho que é muito importante. Mas chegamos no teto, né, Gregory? Precisamos ir embora, é isso? Chegamos. Só me diga o seguinte, Arthur, qual é a tua formação aí? Eu fiz economia, eu fiz a graduação em economia e depois o doutorado em economia no Instituto de Economia da FRJ, aqui no Rio. Legal. Não, eu só queria dizer aqui para encerrar, eu não conheci o Arthur ainda, né? Nosso primeiro contato aqui. Eu, sinceramente, quando vi ali presidente da Associação dos Funcionários e tal, pensei que a gente ia ter um debate aqui mais corporativo, né? Vamos ter um debate aqui sobre economia, que eu acho que foi um dos mais ricos que a gente já teve aqui na nossa roda de conversa, né? Legal. E uma grata surpresa, pelo menos para mim, né? Que não conhecia ainda. Que bom. Pô, foi um prazer também. Eu adorei as perguntas que vocês levantaram. Eu acho que a gente está mapeando as perguntas fundamentais aqui, que estão colocadas para o Brasil. Eu acho que foi muito bom poder discutir com vocês. Esperamos que volte novamente aqui, né? Bom, é isso, então. Sexta-feira, né, Oswaldo? Bom final de semana aí para todos os nossos internautas, né? Oswaldo, até segunda-feira, né? E, novamente, foi um grande prazer, foi uma grata satisfação esse debate aqui. Espero que volte outras vezes aqui, Arthur. Já aceitei o convite. Foi um prazer, Gregory e Oswaldo, Bertolino. Estou à disposição. Tá, se quiser fazer uma despedida aí dos internautas, falar mais alguma coisa, fique à vontade. Bom, foi ótimo conversar com o Oswaldo, com o Gregory aqui e também apresentar algumas dessas ideias aí para o pessoal que está comentando e está assistindo o programa. Se tiver a oportunidade de voltar de novo para a gente debater esses assuntos e outros, a gente tem todo o interesse, né? Exatamente. Eu assinei embaixo tudo que o Gregory falou. Realmente uma conversa muito produtiva, muito proveitosa, muito agradável. É uma conversa gostosa, um bate-papo legal. Então é isso. Arthur já está convidado, intimado a voltar aqui para a gente conversar mais sobre todas essas questões. Bom final de semana aqui a todos os internautas. Bertolino, sim, eu me lembrei de uma coisa, uma propaganda que eu queria fazer.
é que a gente lançou um podcast, queria que vocês dessem uma olhada e comentassem depois comigo o que vocês acharam, se chama Missão Desenvolvimento. E já tem 2 programas gravados, acabou de ser lançado, quem puder dar uma conferida. O Paulo Gala é o âncora do programa, é o economista Paulo Gala. Eu e mais um colega do banco estamos no primeiro programa, que é um debate, é uma discussão de introdução ao programa, né, sobre desenvolvimento e tudo mais. E o segundo programa é Cadê as Vacinas?, que traz o pessoal o Gadelha e um colega do banco também, para discutir com o Paulo Gala a questão das vacinas, do Complexo Industrial de Saúde. Então, certo. Peça para a Patrícia mandar depois o link e tal, e a gente divulga aqui. Eu vou falar durante a semana, a gente publica no site, essas coisas todas. Né? Então é isso, agradecer muito os internautas, bom final de semana para todos, abraço, Gregory, até segunda-feira com a nossa Alice Portugal. Abraço, Arthur, mais uma vez, muito grato pela sua gentileza de nos atender, e até a próxima, que seja breve. Tchau, bom final de semana. Tchau.